Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer o nosso Evangelho do Lar, buscando a comunhão com os espíritos protetores, nossos guias, mentores, espíritos familiares que vêm nos visitar nesse momento, que vêm nos ajudar a limpar a nossa casa, elevar a vibração, encaminhar entidades que possam estar aqui dentro, né, conosco, e assim nos facilitar também a vida, nos inspirando e nos trazendo o apoio necessário para enfrentarmos as naturais dificuldades da experiência como encarnados, não é? Gratidão também por todas as pessoas que estão nos assistindo depois, não é? O vídeo. Já sabem que a tua participação implica autorização para a gente distribuir esse nosso evangelho nas redes sociais, para que possamos também alcançar mais e mais pessoas, tá? Não se esqueçam de, quem puder, dar like no vídeo e de espalhar por outros grupos e pessoas conhecidas, se quiserem. É sempre bom a gente lembrar que divulgar essa doutrina de consolação é também um ato de caridade. Vamos então dar início, elevando o nosso pensamento, e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso amado Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome dele, buscando compreender melhor o seu Evangelho, buscando a inspiração para o nosso dia a dia, comungando com os nossos companheiros do plano astral, nossos guias, mentores, equipes de socorro, de ajuda, que andam neste momento na casa de cada um de nós, ajudando a todos nós encarnados que aí estamos e também a todos os desencarnados. Nesses momentos, nossos lares, nossas casas se tornam pronto-socorro de entidades em sofrimento que são socorridas e encaminhadas para postos de socorro e ajuda no plano astral. Assim também contribuímos com todo o serviço espiritual que pode ser prestado através da prática do Evangelho no lar. Gratidão aos nossos irmãos desencarnados que estão presentes, às equipes de socorro, nossos guias, mentores, e a todos aqueles que nos ajudam neste momento e nos visitam com todo carinho e toda disponibilidade. Gratidão e que assim seja. Livro um ou livro 2? Livro 1, página 33. Mensagem 9 do livro Fonte Viva. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo. O monopolizador do trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no meio alheiro para socorro do próximo ou de si mesmo nos dias de borrasca e de insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro, cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento.
mais uma vez, é a mensagem da partilha, a mensagem da ajuda, a mensagem que nos leva a pensar no como podemos contribuir para o bem comum, para as pessoas que sofrem, de todos os tipos, de todos os gêneros, em todos os locais. Basta nós termos um pouquinho de atenção. E como diz a mensagem, não é necessário estarmos à espera de termos grandes condições financeiras para poder ajudar a muitos ou ajudar de uma maneira mais ostensiva, mais apoteótica. Bastam pequenas coisas. É costume vocês me ouvirem dizer que, às vezes, um simples bom dia, um simples obrigado, é o suficiente para acalmar o coração de quem nos ouve. Devemos nos lembrar que a vida aqui na Terra é um desafio não só material. Não é só necessário comida, né, agasalho, um local para viver. Tudo isso é muito importante. Entretanto, os desafios, problemas, dificuldades, o desespero que muitas pessoas partilham, em que vivem constantemente, é um fato bem conhecido de todos nós. Todos nós já passamos por esses momentos, ou até mesmo podemos estar a passar agora, em que o desespero, o desencanto, a perda das forças nos leva a fraquejar, nos leva a ficarmos perdidos, nos leva a ficarmos necessitados de um ombro, de um apoio, de um ato de caridade, de alguém que nos escute, de alguém que nos ponha a mão sobre o ombro, de alguém que possa compreender como ser humano aquilo que estamos a viver. E essa é a nossa tarefa. Em uma sociedade como a nossa, a fome ainda existe, sim. A fome de comida, de alimento. A falta de abrigo também. A falta de agasalho no frio também. Mas principalmente numa sociedade como a nossa, onde vivemos, existe mais importante do que isso, é a falta de amor. A falta de compreensão, de companheirismo, de alguém que nos veja, de alguém que consiga ligar-se a nós nesta humanidade, nos fazendo sentir novamente humanos, nos fazendo sentir que fazemos parte deste planeta, deste grupo de seres encarnados, desta realidade. Vamos nos lembrar disso, vamos procurar ajudar, principalmente com nossa palavra, nossos pensamentos, nossas ações também, nossos sentimentos, que possamos distribuir a positividade, que possamos calar a queixa, que possamos acalmar a calúnia, que possamos abrandar a violência, que possamos inspirar em todos aqueles que partilham conosco o caminho da vida terrena um pouquinho de paz, um pouquinho de entendimento espiritual. Que possamos falar de Jesus e da sua missão, do seu evangelho de luz, sem medo, sem vergonha, simplesmente lembrando no quanto o conhecimento e este relacionamento pessoal, íntimo com Jesus é importante para nós. E se alguém neste momento que está ouvindo esta nossa palavra não tiver ainda desenvolvido essa sua relação íntima e pessoal com Jesus, faça isso. Faça através da oração, através de uma conversa. Não existe amigo maior neste planeta, nesta realidade, do que Jesus, para cada um de nós.
porque Ele nos compreende completamente. Ele nos aceita totalmente. E Ele nos ajuda até mesmo a crucificação, até o sacrifício final. Não existe ninguém que possa nos ajudar mais do que Ele. Portanto, possamos nós nos entregarmos neste momento a essa conversa íntima, profunda, onde possamos expor nossas necessidades, nossos medos, nossas falhas, para esse amigo inexorável, esse amigo inimitável, porque ele nos aceita e nos ajuda a nos transformarmos. Ele nos dá o exemplo, ele fortifica o nosso coração. É a armadura que nos protege dos impactos da vida. É aquele amigo que tira sua própria vestimenta para nos cobrir. Que a gente então desenvolva esse relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Que a gente possa falar dele e apresentá-lo a outras pessoas. Que a gente possa conhecer melhor o seu evangelho. Que a gente possa entender melhor as leis da espiritualidade superior, as leis que regem as regras de encarnações, da imortalidade da alma, de como é a vida no plano astral, o que nos espera quando terminarmos o nosso período de encarnados, quando este corpo chegar ao fim. Porque quando este corpo morrer, nós vamos para algum lado. Como é a vida nesse lugar para onde vamos? Vamos tentar descobrir isso, vamos buscar informação, vamos lembrar que cada um de nós tem a responsabilidade de espalhar a luz que já possui. Todos nós temos algo a oferecer. Por mais pequena que seja a tua dádiva, lembra que ela é muito necessária. Na verdade, ela é essencial para o planeta inteiro. Estamos em transição planetária, estamos mudando de frequência, todos nós estamos elevando a nossa vibração. Cada dia mais e mais pessoas têm o seu despertar espiritual e buscam mais informação e buscam mais comunhão com a espiritualidade e buscam entender o seu caminho espiritual. Vamos participar nisso. Vamos orar uns pelos outros. Quem souber fazer solares, vamos fazer tratamentos para as pessoas que encontramos na rua, para o cãozinho abandonado, para aquela idosa mancando da perna, para a pessoa desequilibrada no trânsito, para quem se encontra em sofrimento, aqui e ali, em todo lado à nossa volta. Sofrimentos do corpo, da mente, da alma, do coração. Vamos usar o nosso tempo, por pouquinho que seja, numa oração por essas pessoas, num tratamento de solares, e quem sabe até mesmo, em alguns casos, numa ajuda pessoal, nos aproximando, conversando, ajudando com umas compras, o que seja possível, o que seja necessário, o que sintamos em nosso coração de fazer pelo próximo. E a mensagem de hoje é muito, muito clara. Mais importante do que gastarmos do nosso dinheiro, que nestes momentos em que estamos a viver pode ser curto, mais importante do que isso é gastarmos um pouco de nós próprios, ajudando essas pessoas, estendendo os braços para aqueles que sofrem mais do que nós neste momento, assim como já nos estenderam a nós também braços amorosos que nos acolheram, seja do plano astral,
seja aqui como encarnados. Vamos lembrar disso, fazer a nossa parte, desenvolver a nossa relação íntima e pessoal com Jesus e ajudar a acender mais uma luzinha aqui, outra luzinha ali, desenvolvendo e criando, na verdade, esse novo mundo regenerado, onde a paz, a harmonia e a fraternidade reinarão completas, onde todos seremos verdadeiros irmãos, apoiando-nos uns aos outros. Gratidão. Quem gostaria de comentar a mensagem de hoje também? Eu posso comentar. eh, Quando nós começamos a desenvolver o nosso amor por Cristo, tudo o resto começa a se encaixar e a evoluir, a expandir normalmente em todos os sentidos. E aqui falou-se muito sobre a caridade. A Solaris é uma das formas de nós auxiliarmos diversas pessoas, sem mesmo que elas nos conheçam, sem saber que estão sendo ajudadas a usufruir deste amor, que é o amor de Cristo. Existem muitas outras formas de auxiliar a pessoas necessitadas, por praticar, por exemplo, o desapego material nosso, que temos, por vezes, teremos demais em casa, e podemos auxiliar outras pessoas naquilo que elas precisam, doando roupas, calçado, livros, objetos que já estão parados na nossa casa há diversos anos e que nós não damos utilidade a eles. Além de existirem instituições que recebem estes objetos, nós podemos mesmo nós mesmos os doar, não é? Ficar atentos a necessidades de vizinhos, de pessoas de idade, dar esmola não tem que ser forçosamente dinheiro. Podemos dar um pão, podemos dar um saco de arroz ou massa, fruta, porque anda muitas pessoas a passar fome. Nós vemos pessoas com desabrigo, não é? Podemos doar roupas, principalmente cobertores, que é muito necessário agora de inverno. Não precisamos doar a caridade, a postos de caridade. Podemos ir doar nas ruas, não é? Fazer sopa quente e levar uma alimentação quente às pessoas que estão na rua. Já o fiz e é gratificante ver que nós somos um pouquinho, somos um pontinho do I, não é? Em diversas letras que são o alfabeto, mas modificamos naquela noite a vida daquela pessoa. Através daí a pessoa pode começar também a mudar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. E aí começar também a evoluir a sua evolução, a chegar-se mais a Deus, a ter outro tipo de ajuda, a procurar talvez algum trabalho que não tenha neste momento, mas as portas vão se abrindo, não é? Aqui também gostava de mencionar, por exemplo, tem pessoas que são dadores de órgãos, não é que seja errado ou certo, mas, por exemplo, a medula é uma coisa que é muito necessária em todo o mundo. E hoje em dia é um exame e é uma coisa tão simples, indolor, mas que pode salvar milhares de vidas. Cabe a cada um de nós fazer isso ou não. O ser voluntariado nos hospitais, em casas de repouso, diversos lugares que precisam de auxílio e fazer chegar a palavra de Cristo a estas pessoas, pessoas que já não conseguem ler. Podemos ser nós a ler, não é? Um bocadinho, um trecho de algum livro que nós estudamos aqui no Evangelho do Lar, por exemplo.
produtos de higiene, produtos de limpeza, às vezes mudar uma simples lâmpada de uma casa de um casal de idosos que necessite, que não tem a quem coloque a mão. Isso pode fazer a diferença e para a pessoa e mesmo para nós, não é? Acharmos sermos úteis de fazer algo diferente. E aí começamos a introduzir, não é? As coisas de Deus e fazer chegar a eles também esta luz que tem sido expandida no mundo inteiro. Era isso que eu gostava de deixar ficar aqui. Gratidão. Gratidão, gratidão. Mais alguém gostaria de comentar? Então, vamos nesse momento fazer o nosso momento de oração. Eu peço desculpa interromper, mas eu gostava de falar. Sim, Nós, quando somos confrontados com algumas situações, sai um pouco destas questões, às vezes pode sair até da nossa zona de conforto, somos surpreendidos, ou rapidamente, ou nos direcionamos a elas e fazemos o que podemos fazer. Eu acho que pode haver os dois lados. Em qualquer um dos sentidos da ação, nós, intervenientes, estamos sempre a aprender com quem estamos a lidar. Sempre. A pessoa que está mais limitada, mais condicionada, ela tem algo a dizer-nos que nos vai despertar num sentido. Nós poderemos consolá-la ou poderemos ajudá-la no apoio e vamos com certeza ajudá-la. Mas não somos só nós, não há um sentido na nossa ação. Há dois sentidos. É sempre o dar e o receber, e em todos os sentidos estamos a dar e a receber. É incrível e quão gratificante é sermos surpreendidos com estas situações, estarmos dispostos a estas situações, porque com elas, sendo a nossa vontade de ajudar, ela vai nos surpreender porque nos vai ajudar muito a nós também. E eu queria deixar aqui esta ideia porque é muito gratificante para nós que temos a intenção de ajudar, mas que no fundo vamos ser despertados de alguma forma para algo diferente e que nos vai ajudar a nós também. Era só, queria deixar esta nota porque é muito, muito interessante como uma ação desta ordem nos pode trazer a nós um retorno muito grande também. sem dúvida. A ajuda, a caridade, a fraternidade nos liga às esferas superiores da espiritualidade. E nunca podemos esquecer que qualquer movimento, qualquer ação, qualquer emissão de energia, de pensamento, de qualquer coisa, afeta em primeiro lugar aquilo que está mais próximo. E neste caso, nós somos o mais próximo quando somos o início da movimentação, o início da ação. Somos os primeiros a receber esse impacto positivo. Portanto, nem que fosse por puro egoísmo, nós deveríamos ajudar da melhor maneira possível. Vamos então elevar o nosso pensamento e vamos aqui nos dedicar agora ao nosso momento de oração. Eu peço que nossos alunos presentes, quem tem o primeiro nível ou superiores de Solares, que possam então nos ajudar com a utilização da Solares para ajuda nas orações que vamos realizar agora. Vamos iniciar por abrir uma solária flor da vida coletiva. E vamos colocar alguns tratamentos solares, vamos colocar energia curada para limpeza, chakra balance, para equilíbrio dos chakras, Sirmita para proteção, limpeza do campo áurico para limpar todas as energias, cura física, cirurgia astral para problemas mais graves, solar cristal para cancro, para a coluna, para as articulações, artrite,
discos intervertebrais, para asma, sinusite, para os intestinos e para a bexiga, e também os rins. Vamos colocar anxiety para ansiedade, depressio para depressão, serendipity para as sincronicidades positivas, perdão kármico e desconexão kármica para a libertação dos karmas e daqueles presos por karmas, encontro divino para o encontro com Nosso Senhor, funebra consolo para quem se encontra em algum tipo de luto, amor familiar para a restauração do amor familiar, ninho materno para a restauração do amor com a mãe, solária do Espírito Santo para a conexão espiritual, solária setenária para fortalecimento das virtudes capitais, solária dos cristais arcturianos para elevação espiritual. E vamos então, DNA Ascende. DNA D. Ascending. DNA Ascende. Sim, sim. Gratidão. Para a cura do ADN e elevação do ADN. E vamos então fazer essa conexão com Jesus, agradecendo ao nosso amado Mestre o apoio que nos fornece, por nossa família, tocando os corações de nossos familiares, curando os relacionamentos, elevando o padrão vibratório dentro de nossos lares, trazendo paz e harmonia a todos aqueles que habitam conosco, mesmo nossos familiares que sejam mais distantes, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não conhecem a força da oração. Agradecemos a imensa boa vontade e caridade pela ajuda que nos fornecem, tocando os seus corações, direcionando-os ao bem, à prosperidade, à saúde. Agradecemos o apoio às nossas crianças, todos os espíritos que estão a reencarnar neste momento, começando vidas novas, começando a recapitulação do passado. Agradecemos o apoio desses seus guias e mentores que os acompanham ininterruptamente pelos primeiros 7 anos de vida, numa dedicação extrema pela segurança e pela modulação de todas as experiências que sejam necessárias a esses espíritos reencarnantes. Agradecemos o apoio aos nossos irmãos que estão chegando no final da jornada terrena, aos idosos, aos doentes terminais, abraçados por seus guias e mentores, preparando-os para a grande transição, para o dia mais importante de nossas vidas, o dia do nosso desencarne, elevando sua frequência, purgando os sofrimentos do passado, eliminando karmas que estejam ainda prendendo os seus espíritos nos corpos terrenos, que possam ser libertos, fortalecidos. A nossos irmãos que se encontram enfrentando os desafios das doenças, gratidão imensa pelo apoio generoso e que neste momento possamos ajudar e curar todos aqueles que necessitam e têm autorização para a cura. Lembrando que as doenças são formas de crescimento de alma e a dor é o remédio do espírito. Que possamos pedir por nossos irmãos para que suas experiências sejam rápidas e muito proveitosas, trazendo toda a evolução que seja possível. Pedimos também e agradecemos o apoio oferecido a todas as pessoas que se encontram vítimas de si mesmas, vítimas do mal, vibrando nas frequências inferiores, praticando o mal, vivendo nas trevas, sejam aqueles que se encontram presos, sejam aqueles que se encontram praticando crimes pelas ruas, sejam aqueles que ficam a praticar o crime na mente, em seus corações, aqueles que vibram nas frequências inferiores de escassez, de raiva, de vingança, de reclamação, de desespero,
Abençoa, acalmando esses corações aflitos, elevando suas frequências. Agradecemos a todo o apoio, a toda a ajuda, a todos nós que estamos em provação aqui na Terra. E vamos agora enviar essas orações, juntamente com os tratamentos contidos nesta Solar Flor da Vida, infinito, liga, e vamos enviar ela, que se multiplica por todos aqueles que vão ser atendidos neste momento, encarnados e desencarnados, nós inclusive, envolvendo cada um individualmente e ativando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fixar com azul celeste e aplicar o corte energético, liberando o tratamento. Gratidão, meu Senhor, gratidão às equipes espirituais por este momento, pela ajuda, pela orientação e pelo cumprimento da vontade divina. E vamos agora gastar um pouquinho de tempo orando por nós próprios, que também merecemos o apoio e o amor dos nossos irmãos espirituais. E vamos encerrando a nossa oração pessoal. E vou então pedir para que alguém faça a oração de encerramento. Quem é que poderá se fazer hoje? Alguém? Faço eu. Faço eu. Ok, então força. Somos gratos, gratos por toda a ajuda e ensinamentos que recebemos em cada Evangelho do Lar. Somos gratos ao nosso Criador, ao nosso amado Jesus. Somos gratos à espiritualidade superior e a todos os nossos irmãos desencarnados que connosco estão aqui neste momento de partilha. Estamos gratos também ao Dr. Luciano por todo o seu trabalho. Gratidão sempre. Gratidão, que assim seja. Muito bem, minha gente, estamos no finalzinho. Temos agora a nossa água energizada pelos nossos companheiros espirituais. Saúde. E já sabem, estaremos cá na próxima quinta-feira, no mesmo horário, procurando fazer aqui esse nosso trabalho simples, mas feito de coração, nos ajudando e ajudando também a todos nós, né, que estamos a participar nele. Lembrem-se de dar o like no vídeo, no YouTube, compartilhar se puderem, se inscreverem no canal, sempre ajuda cada vez mais e mais pessoas, certo? Gratidão, boa noite. Boa noite para E todos. até semana. Gratidão, boa noite a todos. Gratidão. Semana. Bom fim de Boa semana. noite. Boa noite. Bom fim de semana.